Às vezes ama-se a pessoa errada, a pessoa que não se importa com nossos sentimentos. No entanto, sempre há tempo de fazermos uma reflexão sobre este assunto. Amar não é só se dar, é receber também. Quando estamos nos doando muito e não recebemos o amor na mesma proporção, é hora de revermos as nossas escolhas, não é mesmo? Mary andava muito triste naqueles dias. Carla, sua amiga e confidente, percebeu, mas não lhe perguntou nada. Aguardou o momento que certamente Mary conversaria com ela sobre o que a fazia tão infeliz. Não que ela fosse uma mulher sem problemas, porém, algo estava indo muito mal na vida da amiga. Na hora do almoço, como de costume, as duas fizeram a refeição juntas e Mary não se manifestou a respeito do que lhe abatia tão severamente. Ela sabia que Carla aguardava explicações dela sobre o que estava acontecendo, mas já estava cansada de ouvir Carla dizer que Rafael não prestava e que ela estava desperdiçando tempo com aquele namoro. Ela se sentia envergonhada por ser evidente que todos percebiam que o seu namorado era um mau caráter, mas fazer o quê? Ela gostava dele e acreditava que um dia ele mudaria. Meus queridos, Mary desconhecia o fato de que uma pessoa não muda. Pode apenas trocar de roupa, mas o caráter continua o mesmo. Conforme os dias foram passando, a tristeza de Mary aumentava. Certo dia, Carla, não suportando mais ver a amiga depressiva, falou: "Você vai me contar o que a está fazendo sofrer ou terei que descobrir sozinha?" Quando ouviu a pergunta da amiga, Mary começou a chorar. Depois de um tempo, enxugou as lágrimas e disse: "É o Rafael. Eu o trato com tanto carinho, mas ele não liga para mim. Há dias que ele não responde às minhas ligações e nem me procura. Não sei mais o que fazer para ele gostar de mim, Carla." Carla, com muito carinho, falou: "Amiga, você está se enganando nesse relacionamento. Rafael nunca irá te valorizar. Primeiro você deve se amar, para depois amar alguém. O valor que uma pessoa nos dá é o que demonstramos ter para ela." Mary foi para casa repensando nas palavras da amiga. Realmente ela era a primeira a não demonstrar valor por si mesma. Era comum o namorado sumir por alguns dias, relacionar-se com outras mulheres e depois voltar para os braços dela como se nada tivesse acontecido. E pior, ela o aceitava de volta sem questionar nada. Passou no mercado perto do prédio em que morava, comprou algumas coisas e foi cheia de bolsas para o seu apartamento. Tentou pegar as chaves para abrir a porta e as compras caíram no chão. Com o barulho, a porta do apartamento em frente se abriu. De lá saiu um homem sorridente que lhe disse: "Posso lhe ajudar?" Pegando as latas de conserva que rolavam pelo corredor. Ela, toda desajeitada, disse: "Por favor, sim." Depois de tirar as sacolas pesadas da mão dela e dar um gentil sorriso, disse: "Oi, meu nome é Anthony, seu novo vizinho. Trouxe a mudança hoje. Muito prazer." Ela, ainda toda enrolada, abriu a porta e ele levou as sacolas para dentro, colocando-as na mesa da sala. Só então ela pôde cumprimentá-lo. "Prazer, Anthony. Eu sou Mary. Muito obrigada por me ajudar."
Nesse momento de aperto de mãos, os olhos deles se cruzaram e os dois ficaram sem graça, sem saber o porquê. Ambos baixaram as cabeças, disfarçaram por terem sentido alguma coisa que não sabiam explicar, e ele saiu. Na manhã seguinte, ao abrir a porta de seu apartamento, encontrou um buquê com um cartão. Ela achou estranho terem colocado aquelas flores ali e pensou: quem será que me enviou flores? De uma coisa eu tenho certeza, não foi Rafael. Abriu o cartão e leu a mensagem. Bom dia, Mary. Mais cedo passei perto da floricultura e achei essas flores parecidas contigo. Mary sorriu com a gentileza do vizinho. Ela nunca havia recebido um buquê em sua vida. As flores eram lindas. Entrou no apartamento e as colocou em um vaso com água. Ao chegar no trabalho, Carla lhe disse: Você viu um passarinho azul hoje? O que aconteceu? Você está com um ar de felicidade. Mary sorriu para a amiga e respondeu: Nada. Depois contou tudo sobre o seu novo vizinho. Era sexta-feira de noite e, pelo visto, passaria mais um fim de semana sem notícias de Rafael. Preparou-se para ficar mais uma vez sozinha durante os dias que não tinha trabalho. Depois de um banho relaxante, a campainha tocou e ela foi atender. Era Anthony. Boa noite, Mary. Você tem algum compromisso para hoje? Ela balançou a cabeça negativamente. Eu estou pensando em fazer umas pizzas e tomarmos um vinho. O que você acha? Ela gostou da ideia e disse: Se não for incomodá-lo, será um prazer, ele respondeu. Os dois passaram uma noite muito agradável e conversaram sobre vários assuntos. De vez em quando havia um silêncio entre eles, devido à tentativa de um admirar o outro sem serem notados. A partir daquele dia, Anthony e Mary sempre que possível estavam juntos e uma grande amizade crescia entre eles. Ela contou para ele sobre o namoro abusivo que tinha com Rafael e Anthony lhe segredou que a entendia porque havia terminado um relacionamento semelhante ao dela há pouco tempo. Havia entre os dois mais do que uma amizade. Havia uma compreensão mútua, um gostar de estarem juntos. Anthony não era só um homem bonito. Era gentil, educado e Mary se sentia bem ao lado dele. Ele lhe inspirava confiança e ela gostava das flores que ele lhe dava constantemente. Os dois se completavam em tudo. No entanto, Anthony, por diversas vezes, teve vontade de se declarar a Mary, mas tinha receio dela ainda sentir alguma coisa por Rafael. Ela também estava atraída por Anthony, porém não tinha coragem de se declarar. Certa madrugada, Anthony já estava deitado quando ouviu gritos no apartamento de Mary. Levantou-se correndo para ver o que era. Tentou abrir a porta dela, mas estava trancada. De dentro ele ouviu Mary chorando e dizendo: Vá embora da minha vida, para depois ouvir tapas e ela chorando novamente. Apavorado, ele chutou a porta do apartamento várias vezes até que rebentou a tranca e entrou. Quando ele viu o homem que estava batendo nela, acreditou que seria o Rafael. Segurou-o com força, dizendo: Covarde! Como tem coragem de bater em uma mulher? Encare um homem e deu um soco em Rafael com tanta força que ele caiu no chão. Rafael, ainda tonto, perguntou: Quem é você? Você não tem o direito de se meter na vida de um casal. Ela é minha namorada e eu a amo.
Nesse momento, Anthony olhou para Mary, que estava toda machucada da surra que levou de Rafael, respondendo: quando um homem ama uma mulher, lhe dá flores e não soco, seu cretino. Ela disse para você ir embora. Saia daqui agora e não volte, pois se encostar nela mais uma vez, baterei muito em você. Rafael covardemente se levantou e fugiu. Pela primeira vez em sua vida, Mary se sentiu protegida e liberta do mau caráter que um dia pensou que poderia vir ali amar. Mesmo com as dores pelo corpo, estava se sentindo feliz por receber o carinho e cuidados de Anthony. Depois dela se sentir melhor, ele a colocou na cama e deitou na poltrona da sala. Caso ela passasse mal, ele estaria por perto. Logo cedinho, ela sentiu o cheiro de café. Levantou-se, foi até a sala e uma mesa com café da manhã estava posta, enfeitada com um jarro cheio de belas flores. Em um bilhete ao lado estava escrito: quando um homem ama uma mulher, lhe dá flores. Bom dia. Ela não aguentou mais guardar o que sentia em seu coração. Abriu a porta, atravessou o corredor, abriu a porta do apartamento de Anthony e o encontrou na sala. Sem lhe falar uma palavra, beijou-o com muito amor. Era essa a confirmação que Anthony esperava há algum tempo, que ela descobrisse o amor que ele sentia. Agora, ela reconhecia como era um amor de verdade e sabia identificar corretamente as ações quando um homem ama uma mulher.